Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, agora aqui nos estúdios da TV Legislativa, nesse novo cenário que foi colocado aí para a gente fazer o Fala Vereador. E nós estamos recebendo aqui, estreando o cenário novo, o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. Prazer tê-lo conosco, vereador. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu, é sempre um prazer poder falar dos nossos trabalhos e comunicando diretamente com a população da nossa cidade. Bom, vamos começar o programa falando do seu trabalho, primeiro como vice-presidente da mesa diretora, uma experiência nova ao parlamentar, e como está sendo essa experiência aí de tocar os trabalhos juntamente com o presidente Mário Hildebrand. Marcão, foi muito importante para mim desde o início que eu comecei aqui, portanto, no primeiro biênio como primeiro secretário da mesa diretora e no segundo biênio, então, começamos como o vice-presidente da mesa diretora e agora podendo também, em alguns momentos, presidir as sessões e esse corpo a corpo com os vereadores, com o regimento interno da casa. É uma experiência muito boa, porque a gente tem mais a acessibilidade às questões dos trâmites internos e a própria estrutura administrativa da Câmara Municipal. Bom, além de parlamentar, além dos trabalhos aí junto à mesa diretora, como vice-presidente hoje da Câmara Municipal de Blumenau, o senhor também atua como vice-presidente também numa das mais importantes comissões legislativas permanentes aqui da casa, que é a Comissão de Finanças. Também um trabalho que está sendo transmitido ao vivo pela TV Legislativa. E qual é o trâmite da Comissão de Finanças e a sua importância aqui dentro do Parlamento? Então, Marcão, como você mesmo já disse, a Comissão de Constituição e Justiça é, portanto, a mais importante, digamos, mas tão importante, ou vem em segundo momento, se for falar em nível de importância, e todos os projetos de leis também passam pela Comissão de Finanças, da qual eu sou vice-presidente. É muito importante porque nesta comissão e nas comissões, muito embora quando elas vão para o plenário, as leis, os projetos de lei vão para o plenário, há todo um estudo, toda uma observação pela assessoria e pelo próprio parlamentar, mas fazer parte da Comissão de Finanças, estudar o impacto financeiro, isto é muito importante, Marcão. Todas as matérias passam pela Comissão de Finanças. Exatamente. Todas as matérias passam pela Comissão de Finanças, portanto, é importante o olhar. E eu estou graduando em administração e é muito importante também essa formação, porque para analisar o impacto financeiro, né? Ter conhecimento da contabilidade, ter conhecimento de economia é muito importante para poder ter o conhecimento técnico, para poder fazer uma análise minuciosa e técnica também dos projetos de leis que passam pela Comissão de Finanças. O vereador Marcos da Rosa foi o parlamentar na eleição que recebeu o maior número de votos, né, para assumir a cadeira aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Ainda está guardado na sua memória ali, quando o senhor recebeu essa informação, que o senhor foi o vereador mais votado, e o que significa receber esse grande número de votos hoje no seu trabalho, vereador Marcos? Marcão, eu diria que todos os parlamentares que entram aqui com pouco ou com muito votos, enfim, pouco ou muito, eles têm o mesmo respeito, têm o mesmo valor. Mas é natural que ser o mais votado na primeira eleição, portanto, na primeira eleição que eu participei, e se nós analisarmos historicamente aqui em Blumenau, os campeões de votos, na verdade, na primeira eleição, eles nem foram eleitos. Sempre uma reeleição, né? Sempre uma reeleição. Então, já no primeiro eu fui o mais votado. Isso é muito importante, é fruto de um trabalho que já vinha sendo feito na comunidade, sempre no corpo a corpo, respeitando todas as pessoas que nos procuravam, sem olhar para qualquer uma distinção, tratando todas as pessoas sendo aquela questão, Marcão, que é um princípio que deve sempre estar presente na administração pública, que é a impessoalidade. Então, tratar todos de igual forma. E isso teve um reconhecimento da população. Eu guardo, sim, na memória o momento de grande emoção quando eu soube que eu fui o vereador mais votado. E daí, Marcão, a responsabilidade aumenta. Sempre fica um peso a mais nos ombros, porque a expectativa da comunidade é muito grande também. Então, eu fico feliz porque estou conseguindo cumprir um papel aqui. Eu quero destacar uma coisa muito importante, que eu sou vereador em tempo integral. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira,
e eu já estava às 8 horas da manhã na casa de uma pessoa visitando, depois vim aqui para o gabinete para também atender a comunidade e fico até, e às vezes, inclusive aos sábados, e já aconteceu casos também, embora a gente deve sempre reservar, eu sou pai de família, deve reservar um tempo para a família, a gente não pode, tem que planejar, tudo na vida deve haver um planejamento minucioso, senão um lado sempre fica, a gente fica devendo em um lado. Então, embora a gente tenha as nossas responsabilidades pessoais, os nossos compromissos pessoais, mas eu sempre procuro cumprir o meu papel honrando o voto do cidadão, estando à disposição da comunidade em tempo integral. Vereador Marcos da Rosa, nós estamos vivendo aí esta semana e a semana que vem também estaremos vivendo aí uma mini reforma política, alguns projetos que poderão mexer aí nas próximas eleições. Qual é o seu ponto de vista? A comunidade está clamando aí essa reforma política. O que o senhor acha que tem que ser feito na questão aí das eleições? Marcão, existem muitas dúvidas hoje. Eu até gostaria, eu tenho dito isso, eu gostaria muito e sonho com um dia participar dos grandes debates lá em Brasília, porque é sempre lá que nascem as grandes questões, as grandes discussões que vêm e acabam batendo nos municípios, vêm lá do governo federal. A reforma política é muito importante, mas é um assunto que as pessoas dificilmente, digamos 10% da população tem o conhecimento de todas as questões que envolvem essa reforma política. Mas eu diria que o que precisa ficar bem claro para o cidadão é principalmente ele saber em quem ele vai votar e saber que o voto dele está indo para aquela pessoa, por exemplo. Isso que precisa acabar na reforma, precisa ser observado também na reforma política, porque hoje você vota em uma pessoa e acaba elegendo outra. Isso é muito injusto. Portanto, eu até acharia que o voto, o distritão que eles chamam, os mais votados seriam eleitos, acabaria com uma grande injustiça, porque as pessoas às vezes ganham para vereador 4 mil votos e não se elegem. E uma pessoa que ganha, as pessoas que ganham 4 mil votos não se elegem e as outras que ganham, quem sabe, 1 mil, recebem 1 mil, 2 mil votos. Na mesma eleição. E acabam sendo eleitas. A questão do financiamento público de campanha. Há uma grande questão que muitos acham que o financiamento público, o financiamento privado deve acabar, ou seja, as empresas não podem mais ajudar, mas daí o governo que vai financiar as campanhas. Então, o fundo partidário hoje, que é um dinheiro público, um fundo que vai para os partidos, ou seja, o dinheiro acaba saindo do bolso do cidadão para financiar as campanhas. Então, são questões importantes, a pessoa tem que conhecer a fundo. Eu, por exemplo, não concordo com o término do financiamento privado. As empresas não poderem mais cooperar ou contribuir com um candidato. Eu acho melhor assim do que tirar dinheiro que poderia ser usado na saúde pública, na educação, ser financiado, ir para o fundo partidário para beneficiar os partidos políticos. Certo. Vereador, o senhor no mês passado recebeu aí uma medalha, a medalha Tiradentes, lá na capital do estado, né? É um destaque aí do seu trabalho aqui no parlamento. Exatamente. Marcão, é interessante dizer que no primeiro ano que eu fui de atuação aqui, esse instituto, eu recebi uma carta, o gráfico, todo o estudo como é feito, e eu nem fui buscar a medalha, eu não dei nem atenção. E aí a minha assessoria, eu fui, puxa, mas você foi escolhido, você não conhecia o instituto, aí nós fomos pesquisar na internet quem era o instituto, enfim, e mesmo eu não tendo dado a atenção, no ano subsequente eu fui eleito novamente, que foi agora em 2014, no caso, ano passado, eleito novamente, portanto, 2 anos consecutivamente, eleito o vereador mais atuante de Blumenau, através de uma pesquisa idônea, pesquisa política que eles fazem, o Instituto Idôneo, e nós tivemos essa grata satisfação, essa grande alegria. E aqui, Marcão, como eu disse, pesa nos ombros a responsabilidade de ter o reconhecimento da população e de poder a contento atender a comunidade. Então fica aí uma prova de que a gente está conseguindo cumprir o nosso papel. É lógico, precisamos melhorar constantemente e nós estamos adquirindo cada vez mais experiência e vontade de trabalhar não nos falta, então acreditamos que aí o trabalho e os 2 anos aí praticamente que nos restam será profícuo.
Vereador, um dos assuntos, são vários assuntos que o senhor aborda na tribuna em todos os momentos, mas um dos assuntos que o senhor tem falado, reivindicado junto ao Executivo é justamente a revitalização das nossas praças, e não só a revitalização das praças, a instalação de academias a céu aberto. Até o próprio Executivo tem feito um trabalho nesse sentido, mas o senhor tem reivindicado cada vez mais, né? E cada vez mais a gente percebe que nos diversos pontos da cidade a gente tem aí colocado à disposição essas academias que são importantes para a sociedade, não é mesmo? Claro, lazer, saúde é muito importante. Nós fizemos algumas reivindicações, fomos atendidos com relação à academia ao ar livre aqui na 15, estão para instalar uma também aqui na República Argentina, estão para instalar uma na Praça Dr. Fritz Miller, que nós reivindicamos. É importante, Marcão, porque nós conhecemos, até foi você mesmo que fez comigo a matéria, Sim. Já no início deste ano, fazendo a solicitação. E outras pessoas foram procuradas por outros entes políticos e eles disseram, não adianta pedir porque o prefeito não vai fazer. Eu acho que não é dessa forma pessimista que a gente deve agir. Eu conversei com o prefeito, fiz as indicações, conversei, a articulação política é muito importante. Porque o vereador, o parlamentar, ele está ali está no serviço público para atender a comunidade. Então, quando nós apresentamos uma reivindicação ao prefeito municipal, aos secretários, nós não estamos apresentando uma reivindicação do parlamentar, e sim da comunidade. E quando nós deixamos isso claro, Marcão, que a questão eleitoreira, ela está em um segundo plano, e sim a gente está querendo contribuir com a cidade, fica mais fácil de conseguir. Então, nós conseguimos a revitalização da Praça Dr. Fritz Miller. Quem passou por esta praça, quem tem passado pela Rua São Paulo, na praça que fica entre a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a empresa Sênior, na verdade 2 cartões postais, aqui praticamente no centro da nossa cidade, pôde ver que a Praça Dr. Fritz Miller está sendo revitalizada. Ontem mesmo estive em contato com o secretário de Serviços Urbanos, que são pequenos detalhes. Por exemplo, o canteiro que tem as flores, onde ficam as flores, foram plantadas estas mudas, enfim, ele está quebrado, em alguns pontos estão quebrados. Quando chove, escorre o barro e fica aquela lama e, inclusive, as pessoas correm o risco de escorregarem ali, levarem tombos, enfim. Então, nós fizemos essa reivindicação também, eles vão fazer esse conserto, vão lavar novamente a praça, vão fazer a iluminação, porque hoje a praça no centro da nossa cidade não tem iluminação e há mais de uma década a comunidade solicita isso e não foi conseguido. Através de um trabalho de articulação, nós conseguimos, e eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos secretários e ao prefeito municipal. A academia ao ar livre também é muito importante. Saúde, lazer. Então as pessoas, muitas, não têm tempo e não têm nem condições de frequentar uma academia, e principalmente os idosos, enfim, as famílias podem acessarem essas praças e praticarem o exercício físico. Além disso, com relação à Praça Dr. Fritz Miller, ela é constantemente frequentada pelo usuário de drogas. Lógico, não há iluminação, aquelas árvores bonitas que tem ali, mas elas ajudam a escurecer o ambiente, é propício para a prostituição e o consumo de drogas. E nós queremos inverter isso, reverter esse quadro, que frequentem essas praças as famílias, as crianças, os idosos, enfim, para ter o convívio familiar nas praças da nossa cidade. É muito importante também dizer que esse olhar do parlamentar e do governo municipal, enfim, porque nós somos entes que irmanados, nós temos que trabalhar pelo bem comum da comunidade, é muito importante, tanto a questão da roçada, da limpeza das ruas, as praças limpas, bem floridas, não somente no centro da cidade, mas nos bairros também, Marcão. As pessoas cobram muito, são questões pontuais, mas são importantíssimas. O tapamento de buraco no asfalto, os buracos, enfim. Então, sempre nós estamos atentos a essas questões e encaminhando os pedidos para o prefeito municipal, para os secretários e sempre na medida do possível estamos sendo atendidos. Vereador Marcos da Rosa, o senhor apresentou um projeto de lei, até um pedido da comunidade, porque até então os ônibus do transporte coletivo não podiam parar fora dos pontos, né? Terminantemente proibido. E principalmente as senhoras, quando saíam do trabalho, depois das 10 da noite, ou até mesmo na madrugada, elas têm dificuldades em saltar em alguns pontos de ônibus, lugar ermo, lugar escuro, e o senhor
então, atendendo a esse grupo de senhoras, principalmente da nossa comunidade, apresentou um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores e foi sancionado na semana passada aí pelo prefeito Napoleão Bernardes. A partir de agora, os ônibus poderão, então, parar fora dos pontos de ônibus. E eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo mostrar um pouquinho mais do trabalho que é realizado pelos vereadores aqui da cidade de Blumenau, conversando através dessa entrevista franca com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Legislativa, nesse novo cenário do Fala Vereador, o parlamentar Marcos da Rosa, do Democratas. Vereador, explicávamos no bloco passado que os ônibus não podiam até então parar fora dos pontos. Tinha que parar dentro dos pontos. E o senhor, atendendo uma reivindicação de toda a comunidade aí, entrou com um projeto de lei e hoje os ônibus já podem parar aí em alguns horários fora dos pontos. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre esta sua proposição. Marcão, é importante dizer que alguns motoristas, usando o bom senso, motoristas do transporte coletivo da nossa cidade, usando o bom senso, a partir das 22 horas, eles já paravam fora do ponto. Por exemplo, uma rua escura que a senhora, especialmente, ou um adolescente, ou um idoso, paravam, o ponto de ônibus era longe, cerca de 150 metros longe da residência, e eles estavam naquele horário após as 22 horas, ou seja, sendo expostos a riscos de assaltos, de estupros, como já aconteceu o caso em nossa cidade. Muitos motoristas já paravam, porém era proibido. Então, se um fiscal ou se alguém denunciasse, esse cidadão consciente poderia ser prejudicado. Então, no primeiro momento nós entramos com esse projeto de lei para resguardar, para dar segurança. A prevenção é muito importante, a gente tem que ter essa visão. Garantir a segurança e livrar de um risco as mulheres, as crianças. Depois acabou se estendendo esse benefício para todas as pessoas. Portanto, hoje nós já falamos desse projeto em outros momentos, mas agora o prefeito municipal sancionou, teve a sensibilidade, viu a importância, a repercussão positiva que teve e hoje, por exemplo, a minha filha, que tem 15 anos de idade, se ela precisar pegar o ônibus, ela pode descer mais próxima da minha residência para poder e não vai ser exposta aos riscos. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão aí sempre para fazer o mal e nós precisamos prevenir. Nós sabemos, Marcão, que a segurança hoje não é garantida ao cidadão de bem. O número de efetivo da polícia, tanto militar como civil, é exíguo comparando-se com a real necessidade da nossa cidade, não somente aqui em Blumenau, mas especialmente aqui. O número é bastante reduzido e nós precisamos garantir a segurança para a nossa comunidade. Um outro projeto de lei que o senhor apresentou trata-se aí de uma lei de auxílio ao consumidor. O projeto ele institui, ele determina que o comércio que não aceitar algum tipo de forma de pagamento, seja ele com cartão de crédito, cartão de débito, cheque, enfim, ele deverá deixar fixado, né, que ele não aceita esse tipo de pagamento. Esse projeto de lei também passou pelas comissões legislativas permanentes, foi aprovado no plenário do Poder Legislativo e agora foi sancionado pelo prefeito Napoleão. Exatamente, mais um projeto de lei sancionado pelo prefeito, projeto de minha autoria. Inclusive, o presidente do PROCON, Alexandre Caminha, me ligou elogiando o projeto, porque o Código de Defesa do Consumidor, Marcão, ele já prevê que o consumidor, nessa relação de consumo, o consumidor ele sempre tem a prioridade, ele é também a parte mais frágil da relação de consumo. E acontecia em alguns casos, principalmente nos postos de combustíveis, uma pessoa de repente iria lá abastecer o seu veículo e na hora de pagar eles diziam que não aceitavam o cartão de crédito ou cartão de débito. Então isso agora não vai mais acontecer, porque todos os estabelecimentos comerciais, e é algo tão simples, porque
basta colocar imprimir um papel e colocar. Nesse estabelecimento nós não aceitamos cheques ou cartões. Pronto. Então já fica essa comunicação. Nas entrelinhas, eu repito, do Código de Defesa do Consumidor, isso já está, mas precisa ser regulamentado. Não está exatamente como nós propomos aqui, como nós propusemos aqui. E agora foi aprovado e sancionado